Os nossos telespectadores, Sebastião, eles estão ansiosos por isso. Por exemplo, nós estamos tendo muitos acidentes onde são pessoas que partem em coletividade, pessoas que vão juntos, como nós tivemos aquele tsunami, tivemos aquela catástrofe lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tivemos o de Mariana, a barragem de Mariana, tivemos agora recentemente a de Brumadinho, onde muitas pessoas já foram encontradas que partiram e outras pessoas ainda estão, ainda as autoridades procuram. Na verdade, Chico Xavier disse que 2019, em julho, 19 de julho, 29 de julho, me esqueci a data no momento, seria uma data máxima. Mas como é que na visão espírita, meu querido irmão, nós podemos trazer uma consciência para os nossos telespectadores? Como é que é isso na visão espírita? Essas mortes em coletividade. A primeira coisa que precisamos considerar, ou pelo menos pensar na possibilidade, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E não existe falhas, nem no arquiteto, nem nas leis e nem na arquitetura. Exatamente. E ao mesmo tempo, segundo Joana de Ângeles, a mesma lei que governa o macro, governa também o microcosmos. Para Emmanuel, o nosso corpo físico é uma cópia perfeita do nosso planeta. E agora eu te pergunto, quantas vidas são dilaceradas na sua vida biológica quando você comenta ou faz um pré-julgamento da vida alheia? Quantas vidas agora, são dizimadas? Exatamente. O que ocorre quando você toma um analgésico, por exemplo? Um antitérmico, um anti-inflamatório, um antibiótico, do mais simples ao mais potente, até chegar numa quimioterapia, por exemplo. Sim. Quantas vidas estão sendo dizimadas? E, ao mesmo tempo, quando você resolve modificar-se para melhor? Pensamento esse, que é de Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando você estabelece uma frequência de mudança, tudo que for contrário é expulso do seu campo. E tudo que for semelhante, atrai. Atrai. E agora, considere a possibilidade de o Cristo ser o condutor dessa espaçonave. E considere ainda Bezerra de Menezes, no segundo Congresso Espírita Brasileiro, anunciando: a mente do Cristo está se aproximando do planeta. Quando a nossa mente estabelece uma frequência mental, já vimos o que acontece. Sim. E o que Jesus disse-nos naquela máxima: quem comigo não se ajunta, espalha. De modo que, no congresso seguinte, no terceiro Congresso Espírita Brasileiro, Bezerra traz de volta a informação. Jesus está voltando no comportamento de cada um. Se quando estabelecemos o contato com o Cristo e aceitamos que Ele conduza as nossas vidas, tudo que for contrário, tudo que for semelhante. Tá. E quando olhamos para esses ajustes, porque a lei é perfeita, então Deus é onipotente, Ele poderia ter impedido. Ele é onipresente, Ele estava na cena e está. Certo. É onisciente, sabia antes, durante e após o que iria acontecer. Há pessoas que, no caso de Brumadinho, chegaram ali horas antes, minutos antes, dias antes, e outras saíram dias antes, minutos antes do acontecido, que não precisava de passar pelo acontecido. Então, uma empresa que não obedece às leis normativas que respeitam a natureza, e quando nós, como colaboradores, como funcionários, aceitamos trabalhar em tal empresa, sempre há julgamentos.
cada um faça a análise que julgar necessária. De igual modo, sabemos que tanto na empresa, porque Deus não deixa ninguém órfão. Sim. Se tem alguém que é conivente com tal situação, há pessoas dentro da própria empresa que não coadunem com tal situação. Estão ali para exemplificar um comportamento diferente. De igual modo, as criaturas que passam pelo holocausto são encorajadas por outros seres que embarcaram na situação para que elas não fugissem do efeito da causa de outrora, anteontem ou remotamente há milênios atrás. Então não há como haver a possibilidade de uma bala perdida atingir quem não está no processo de ajuste. Porque temos um caso em São Luís, no Maranhão. A jovem senhora, percebendo que 2 ou 3 personagens queriam levar o carro, sua filha e seu genro, não havia percebido que os seus netos, ou o neto, mais alguns meninos, tinham saído do carro. Para ela, o neto estava no carro que os assaltantes estavam levando de presente. E ela simplesmente encarou os assaltantes. Uma das balas não eclodiu, a espoleta não funcionou. A segunda que funcionou, ela atravessou no meio do cano de um revólver. Como? Cara, que coisa de louco, né? Então, quando não é para acontecer... Não vai acontecer. Então, as pessoas que nós vimos lá que ficou evidente, não só animais, mas os 2 moços que estavam na picape. Como aquele vagão do trem entrou debaixo da picape e ela ficou acima, ou a pá carregadeira que ficou. Mas muitos dos que estão, e muitos não vão ser encontrados, não tem como. Só se tivéssemos uma clarividência fantástica. Para que pudesse ver isso. Os radares dos israelenses não conseguiram, mas muitos não devem ser encontrados, porque faz parte do próprio processo. É um processo que já vinha programado, já estava programado. Há muito Agora, muito Sebastião, tempo. Mandar um abraço para o Luciano Silva. Excelente programa. Grande abraço, Luciano. Um beijo no coração. Pode fazer alguma pergunta aí para o Sebastião, no sentido que vocês quiserem. Sebastião, ouvimos pessoas dizerem, e eu gostaria de confirmar isso contigo, que a maioria dessas pessoas que desencarnam em coletividade pode acontecer de que foram pessoas que estiveram lá na época de Cristo, quando se soltavam os leões para comer os seres humanos que eram chamados de feiticeiros naquela época, e que estavam vibrando para os leões e gritando e fazendo a festa quando os leões comiam aquelas provas, tiravam a vida daqueles seres humanos. Há quem diga que isso também faz parte, as mortes em coletividade, porque eles poderiam fazer parte desse processo. Isso é possível? A lei é muito vasta, mas vamos considerar uma possibilidade. Por não termos um remédio inteligente que alcançasse somente a célula cancerígena, sim, sem maiores consequências, usamos a quimioterapia, que é muito pior do que uma bomba atômica, que devassa todo mundo que está pela frente. Sim. Algumas células cancerígenas podem nem ser atingidas, mas a intenção seria atingi-las, mas não está nem preocupada com o restante da população, que tecnicamente seria inocente. Certo. Então, muitos desses efeitos, partindo do princípio que está muito bem fundamentado com Joana de Ângeles na obra Liberta-te do Mal, onde ela narra que essas mentes em desalinho, esses corações em convulsão, essas emoções desgovernadas, quando entra em ressonância, interfere
nas placas tectônicas e provocam os maremotos, os tsunamis, os terremotos, a mente humana. Sim. Sim. Agora, é a natureza que está dando o troco? Nós estamos agredindo a natureza. Eu acredito que há alguma coisa nesse aspecto. Então, a lei te permite causar alguma coisa, mas sim. te obriga a sentir os efeitos. A sentir os efeitos. Nós dizemos até que a lei não é de cobrança nem de punição, a lei é de correção. Sim. Então, se você provocou mortes, na próxima etapa, possivelmente você vai estar num ambiente onde vai passar por situação semelhante. Se não acordar antes. Se acordar antes, não há necessidade. Um exemplo. Você decepa a perna de alguém. Mas por um estado de consciência, fala, eu quero voltar a estudar medicina para salvar não só as pernas, sim, mas muitas vidas. Muitas vidas. Então você precisa que alguém decepe sua perna? Não. Então você já tomou consciência. Se eu tomei consciência, não. Agora, se eu não tomar consciência, eu vou pagar pelo Vai haver o efeito. Na obra de André Luiz, exatamente. Missionários da Luz, capítulo 13 e seguintes, fala da encarnação ou reencarnação de Segismundo. Sim. Na vida anterior, ele deu um tiro no coração de Adelino. Só que o buraco foi no perispírito dele. E não no outro. Não no Adelino. Ele nasceria com as falhas congênitas no coração, mas com ressalvas. Se ele tomasse boas resoluções no início de sua vida, ele neutralizaria o processo. Ele corrigiria. Mas se não tomasse as boas resoluções, se não mudasse o seu comportamento, no momento aprazado ele teria no mínimo um infarto fulminante. Então o que nós vemos acontecer hoje, vamos pegar em pequena monta. As pessoas compram um simples alimento e esquecem que a mesma lei que governa o micro, governa o macro. Sim. Se eu atuar num átomo, segundo André Luiz, eu interfiro na estrutura de uma estrela. Caramba. Ou de um universo, segundo Joana de Angelis, num átomo. Agora imagine a cenoura que você deixou apodrecer na geladeira. Isso não é uma agressão? À natureza. Segundo a obra A Vida Secreta das Plantas, e o personagem que destaca, George Washington Colville, o cientista nato, porque ele não tem diplomas acadêmicos. Então, se você tortura uma cobaia em laboratório, você está torturando o mundo inteiro. E narra ainda, quanto mais matar os vírus, mais doenças você provoca. Com certeza. Porque segundo Louis Pasteur, Claude Bernard, não são os vírus, nem micróbios, bactérias, não são eles que causam as doenças, são os ambientes que os corrompem. Ou os agridem, conforme Ramatiz na obra Sob a Luz do Espiritismo. Então, o que está acontecendo? Houve a permissão divina para dar um recado para que a humanidade acordasse. O caso de Mariana. Mas não foi suficiente de 11 a 20 mortos. Parece que não aconteceu nada. Nós sabemos o mundo em corrupção que estamos vivendo, a eclosão. Então houve alguns conchavos, colocaram quase que um pano quente, mas temos muito mais de 1000 barragens. Com problemas. Com problemas. Exatamente. E com a possibilidade de romper como rompeu essa em Brumadinho. Então, muitos missionários se apresentaram para a tarefa. Muitos dos que morreram, quase a totalidade, aceitaram a tarefa. Exatamente. Não tinha nada a ver diretamente com agressões à natureza. Alguns sim. Muitos comprometidos também embarcaram. Porque Joana de Angelis narra que nascem seres com câncer, com HIV e com várias outras doenças, surdos, cegos, mudos, aleijados, deformados, que nasceram com aparentes expiações. Não tem nada a expiar.
vieram para lecionar amor para os enfraquecidos na estrada. Coisa interessante, né? Muito interessante. E agora o mundo inteiro se abalou. Eu creio que agora nós estamos vendo que estão criando leis. Parece que agora a mensagem foi entendida. Não precisava ser assim. E temos tecnologia para que não sobre nenhum resquício na mineração. Todos esses dejetos poderiam ser transformados em outros produtos. Sim, sim. Blocos e vários outros produtos. Não precisaria devolvermos nada agressivo à natureza. A natureza. Só que não dá muito lucro. Às vezes empataríamos, teríamos um lucro. E que não é interessante para a mente humana. Exato. Mas agora eu creio que Caiu para a o ficha? futuro, espero que tenha caído, que não precise mais ninguém morrer para dar esse recado. Mas se não acontecer, o que vai acontecer para o futuro se o recado não foi entendido por esses missionários que se entregaram ao holocausto? Sim, sim. Quem está provocando os fenômenos destruidores vão começar a sentir na própria pele as doenças incuráveis. Já estão sentindo, né, Já, Sebastião? muitos já estão. Já estão. Os seus familiares, parentes mais próximos, que vão se apresentar para passar pela situação, para acordar os algozes. Sim, sim. E esperamos que isso não precise acontecer mais do que já está acontecendo. Porque as leis são perfeitas, são extremamente justas. E tudo que acontece hoje foi muito programado, nos mínimos detalhes. Para que ninguém precise passar pela situação que não acrescente ao seu psiquismo, à sua consciência, algo enobrecedor. Uma experiência valiosa para o futuro. Então, no mínimo, aprendemos como não fazer.